Em Castletown, 7 horas. Está no ar a voz de Hyrule. Olá a todos! Está começando mais uma Voz de Hyrule, seu resumão de notícias hyruleanas do site do Zelda.com.br. Aqui é o Samir Fraia, o vulgo Tueiro, e aqui comigo novamente está o Felipe Ferraz, o Shadowlink. Fala aí, pessoal. E bem, hoje nós temos um compilado bem grande de notícias, então sem mais delongas, vamos para elas. Bom, uma notícia que acabou caindo de supetão enquanto estávamos gravando o episódio anterior foi o anúncio do Hyrule Warriors Definitive Edition, que a gente conseguiu noticiar no último programa, mas nessa última semana que se passou, a Tecnocore liberou mais algumas coisinhas referente a ele. E o que eles anunciaram foi um trailer dedicado a essa versão do Switch que não mostra muita coisa, mostra o jogo rodando como seria vindo de um Switch, liberaram algumas screenshots. O que eu achei de mais interessante que anunciaram foi que a capa do jogo já foi confirmada, pelo menos a capa japonesa do jogo. Que é interessante que lá ele se chama Hyrule Warriors DX de Deluxe Edition. Sim, é Legend de X, eu acho. Isso. Pelo menos até o momento eles confirmaram que a data de lançamento japonesa do jogo vai ser dia 22 de março. Então a gente espera que o lançamento por aqui não seja uma data muito distante dessa, seja um pouquinho antes, um pouco depois, ou mesmo, no mesmo dia, podendo ser. E assim, o que ele fala assim, de conteúdo específico para essa versão, como a gente já noticiou na versão passada, é um compilado, a edição definitiva realmente do jogo, então vai ter tudo que teve na edição Legend do jogo do 3DS, com o aprimoramento de performance que o Switch pode oferecer, como um jogo mais Full HD. Quando você jogava de 2, o frame rate diminuía drasticamente, talvez melhorem isso, mas... O principal chamativo desse trailer inicial é que ele junta o que eram as mecânicas exclusivas do Wii U, que é o multiplayer principalmente, mas também tem parece que vai ter aquele modo do Ganon de volta, que não tinha no 3DS. Com as coisas que o 3DS tinha, os DLCs a mais, o fato de você poder controlar 4 personagens. Ah, sim, alternar entre os personagens no campo. E aquelas fadas. Então, assim, eles vão juntar os dois jogos em um só e lançar em HD. E a história da Lincoln também. O conteúdo extra todo, né? Os personagens a mais. Aí, uma coisa que, assim, eu pessoalmente, eu sei que o que eles estão confirmando de conteúdo específico para essa versão é que vai ter skins do Link da Zelda usando a roupa do Breath of the Wild, é o que teve de material de divulgação que eles mais estão divulgando. Mas o Fabrício Busato, ele comentou lá no nosso página no Facebook, na postagem dessa notícia, ele se indagou se o jogo teria algum modo história adicional, talvez focado no mundo do Breath of the Wild. Assim, eu pessoalmente eu acho que não vai ser como, por exemplo, o Hyrule Warriors, ele chegou a ter histórias paralelas à história principal. Você, por exemplo, podia jogar com a Cia, você podia jogar com os Asseclas, daí ele te dava um pouco de história, dizendo como foi que aquela aliança foi formada na história. De história tinha isso, de extra. Mas aí que tá, eu tenho esperança também de ter um adicionalzinho do Breath of the Wild com personagens novos e tal. Porque no 3DS também tinha o bloco extra do Wind Waker, que eles adicionaram no final da história uma historinha a mais com os personagens do Wind Waker, além dessas histórias paralelas. Eu consigo que o jogo vai ser agora animação, eu acho que talvez não vá ter isso, mas uma coisa que me ficou pensando que eu acho que é mais provável de ter, eu cheguei até a comentar lá, é que talvez ele tenha um novo mapa no Adventure Mode, focado no Breath of the Wild. Eu acho que isso é mais palpável de ter. O Adventure Mode seria muito fácil de fazer, mas sei lá, eu acho que o mais importante é eles colocarem os personagens, porque os champions do Breath of the Wild são muito icônicos pra um jogo desse tipo, assim, eles se encaixariam muito bem. Como eu comentei anteriormente, eu sinceramente não me sinto muito inclinado a comprar essa versão, mesmo sendo uma edição bem parruda, porque eu sinceramente
penei para terminar o primeiro mapa do Adventure Mode, eu tenho que fazer tudo de novo e tem um bando de mapas que eu comprei na versão do Wii que eu ainda nem fiz ainda. Eu não quero ter que fazer tudo isso de novo, mas... Pois é, o do 3DS eu também não terminei ainda não. E assim, eu comprei os dois, né? O do Wii U e do 3DS. E esse, eu gosto muito de jogo assim, Musou. Então, assim, é um jogo que vale muito pra mim comprar. Mas se não tiver nada extra de conteúdo mesmo, de personagem novo e tal, eu acho que eu vou deixar passar pra comprar usado depois, sei lá. É, tem mais o preço. Mas enfim, como eu acho que comentei no outro programa, se você... por um acaso não pegou a versão do Wii U porque não tem o Wii U, ou deixou passar a versão do 3DS, ou sei lá, não gostar da baixo rendimento que o jogo tinha. E você agora é um dono, um felizado, dono de Switch, a gente indica bastante que você pegue esse jogo, que é um jogo muito interessante, a gente já comentou ele várias vezes aqui em outros programas, ou em textos, e eu mesmo já dirigi um texto sobre ele, que ele faz muita referência até o primeiro Zelda, um conjunto completo de easter eggs e repensar a série como um todo, e é bem divertido, é um jogo bem divertido, então a gente liga bastante. E com todos os conteúdos extras do Wii U e do 3DS, é um jogo que assim, ele é bem longo, ele tem centenas, tem conteúdo. Ele tem assim, mais de 200 horas de jogo fácil. Sim, quase 30 personagens, e cada personagem tem vários equipamentos. Eu acho que ele deve ter suporte aos amigos, né? Porque o Switch tem leitor. Os outros dois têm, o do Wii U e o 3DS. Então deve ser a mesma coisa. Até março, o que a gente ainda vai ter mais notícias dele. Se tivermos mais alguma informação relevante, a gente comenta por aqui ou pelo nosso site. Agora, seguindo para a próxima notícia. Bom, em final de dezembro foi lançado um livro de Zelda chamado Masterworks, que ele meio que fecha aquela coletânea de livros dedicado a Zelda. Teve essa série de livros que começou com o Hyrule Story, seguido pelo Arts and Artifacts, e terminou o Hyrule Encyclopedia, que tinha mais informações escritas do que informações visuais. E o Arts and Artifacts é mais focado, né, na história de ilustrações e arte. Focado no jogo, eles até têm entrevista com os artistas que trabalharam na série ao longo desse tempo todo. E esse Masterworks ele é mais focado no Breath of the Wild, já que essa trilogia anterior de livros não falava do Breath of the Wild porque ele ainda estava sendo em desenvolvimento. E esse livro, ele é tanto um artbook que tem artes conceituais do jogo, tem ilustrações, como ele, ao final do livro, ele possui depoimentos da equipe de desenvolvimento, como tem do diretor do Fujibayashi, tem do diretor de arte, que é o Satoshi Takizawa, tem do ilustrador oficial do jogo, que é o Takuada, e ele fecha com, obviamente, novamente com o Eiji Aonuma, o produtor da série. E nós do site traduzimos a partir de uma tradução feita em inglês, que já está disponível no nosso site, que o link vai estar aqui na descrição para você conferir. Mas assim, o que eu posso falar dessa depoimentos que os desenvolvedores deram é uma coisa que me deixa muito surpreso, porque assim, desde que o jogo saiu, e ainda mais nessa reta final do ano, quando o jogo ganhou vários prêmios, eles não param de dar entrevista e depoimento de desenvolvimento. E o que eu fico surpreso é que dificilmente eles se repetem. Eles falam uma coisa, eu já li isso numa outra entrevista. Eles sempre falam alguma coisa nova. Eu imagino que eles devem guardar, devem deixar tudo anotado. Para essa entrevista eu vou falar isso, para essa outra eu falo isso. Eles devem segmentar as informações do desenvolvimento deles para falar de pouco em pouco. Porque... e com 5 anos de desenvolvimento do jogo, não falta história para contar, provavelmente, né? Sim. Apesar de, assim, eventualmente eles, até para andamento do depoimento que é dado, eles falam uma coisa que é citada anteriormente. Por exemplo, o Aonuma, ele nessa depoimento que deu pro livro, ele reforça que a ideia de colocar uma moto no jogo veio dele, como foi falado anteriormente, mas aqui ele fala um pouco de como foi esse desenvolvimento de colocar essa moto no jogo, porque a equipe de desenvolvimento ela chegou a andar em algumas motos para saber que tipo de moto cairia bem no jogo, e no final não foi outra. O tipo de moto escolhido foi aquela moto de off-road que tem aquele suspensório apropriado para aquele tipo de terreno. Só que assim, e foi o que foi implementado no jogo. Só que o Aonuma, ele tinha a sensação de que o que ele queria ter tipo de moto é aquelas motocas de motoqueiro que quando faz a combustão faz aquele ronco enorme, sabe? Uhum.
tipo, moto específico pra estrada mesmo. E foi nessa entrevista também que o Fujibayashi mencionou que ele também anda de moto. Tipo, tanto a Onuma quanto o Fujibayashi, eles realmente são motoqueiros. Não foi não. Ele comenta também um pouco do DLC de novo. Porque quando ele foi dar essa entrevista foi publicada no período que o segundo DLC saiu. Aí ele fala um pouco do making of desse DLC, que ele conversou com os dubladores do Daruki, com o dublador da Zelda. Inclusive ele achou muito pertinente o comentário da dubladora da Zelda, como ela entendeu a personagem. Ele ficou muito... Foi uma coisa engraçada, ele fala como se estivesse ouvindo a própria Zelda, o desenvolvimento que a personagem sofreu e tal. Um outro comentário interessante que vem do Takizawa, que ele falou um pouco que o trabalho de achar um estilo de arte para Zelda, ele sempre vem concomitante ao desenvolvimento dele. Eles veem um estilo de arte que dialogue melhor com o que está sendo desenvolvido no jogo. Então, por exemplo, se o Breath of the Wild fosse mais realista, algumas coisas que a gente vê no jogo, como um tronco virar lenha, que ele faz aquele puff, ia ser muito estranho se o jogo fosse muito realista. Então eles acharam um estilo de arte que caísse como uma ficha pro que o jogo pedia, em termos de game design e tal. E enfim, são vários depoimentos e cada desenvolvedor ele dá uma palavra muito pertinente. E eu recomendo que vocês leiam o que está lá no nosso site. Agora, seguindo para a próxima notícia. Ainda falando do Breath of the Wild, agora vamos falar um pouco mais de números, de vendas. Que se o jogo está vendendo bem, acho que isso não é surpresa para ninguém. Ainda mais que o jogo saiu juntamente com o lançamento do Switch, então... E o Switch vendeu muito bem, obrigado. Mas recentemente, nas vendas focadas no Japão, o Breath of the Wild se tornou o segundo Zelda mais vendido de todos os tempos. Eles apenas estão perdendo pro Ocarina, porque o jogo em si, falando do Breath of the Wild, estou falando de cópias físicas, ele já vendeu até o final da semana passada 957.752 cópias, enquanto o Ocarina ele está na faixa de 1.250.000 cópias vendidas em termos de mídia física. Isso, como eu falei de mídia física, eu não estou citando mídia digital, que muita gente também deve ter comprado. Então, muito provavelmente, ainda isso eu estou falando só no Japão, o jogo já deve ter vendido 1 milhão de cópias e ele nem tem um ano de lançamento. Isso que é mais surpreendente. E ainda mais considerando que o Japão eles estavam com problema de remessa, então... Sim, era meio limitado o número de Switch que era vendido por lá, eles sempre esgotavam, mas eu acho que hoje em dia ele já amenizou essa situação. Mas uma curiosidade até é que o Zelda que detinha essa posição de segundo colocado era o Phantom Hourglass do DS. Assim, eu acho interessante do Phantom Hourglass ter o segundo Zelda mais vendido até então, e agora ser super pro Breath of the Wild, porque eles dois têm uma coisa em comum. Eles vêm de consoles que venderam muito no Japão. Eles foram muito bem vendidos, que é o caso do Switch e o DS original, que vendeu como água lá também. Então, e esse foi o primeiro Zelda do DS a ser vendido por lá. Então, eu acho que faz bastante sentido ter sido o Phantom Hourglass, não o Twilight Princess, que saiu junto com o Wii, nós sabemos do sucesso que o Wii foi. Ou até o Majora's Mask, que ele é um pouco abaixo só do Phantom Hourglass. Mas eu imagino que um console que venda bem, ele traz consigo também um Zelda que... isso acaba influenciando as vendas de um Zelda também, porque é questão da base instalada, entende? O Phantom Hourglass ele vendeu muito também em todas as regiões, assim, ele não vendeu só muito no Japão. Ele é, acho que o quarto Zelda mais vendido de todos os tempos na lista do VG Charts. Sim. Ele perde só pro Ocarina, pro Twilight e pro primeiro Zelda, uma coisa assim. E lembrando que essas vendas do Phantom Hourglass são as vendas totais em todos os anos que ele continuou sendo vendido. E enquanto do Breath of the Wild não faz nenhum ano, então eu posso apostar que muito provavelmente ele vai passar as vendas do Ocarina lá no Japão, sem sombra de dúvida. Até o final do ano ele chega lá. E para fechar eu vou terminar com uma pequena curiosidade que lá nos Estados Unidos, uma cervejaria chamada Second Self Beer Company, que faz cervejas um pouco mais artesanais e de tiragem limitada,
ela fez uma cerveja inspirada em Zelda que é chamada Triforce. Ela tem na sua composição leva aveia, trigo e cevada. E ela tem acho que um teor alcoólico de uns 6%, uma coisa assim. E eles vêm com um sabor de mamão, manga, além de outras frutas tropicais. Obviamente, reforçando que essa bebida, essa cerveja, ela está sendo comercializada apenas lá nos Estados Unidos e não tem perspectiva de ser vendida por fora. A não ser que você entre em algum site que venda produtos alimentícios e bebidas para importação, mas eu creio que talvez o custo não valha tanto a pena. E fora que estamos falando de uma bebida vindo numa lata, então a chance de eu chegar aqui inteira é bem pouca. Bom, eu fico me indagando o seguinte, como ele fala, é uma bebida inspirada em Zen, então obviamente não é uma bebida licenciada, ele já começa por aí, então a preocupação de a Nintendo querer que eles não parem de vender essa bebida nem nada, mas o que eu fico me caducando, porque o nome da bebida é Triforce, então isso me percebe que provavelmente a Nintendo não tem direitos autorais sobre a palavra Triforce, é diferente de, eu não posso vender uma bebida chamada The Legend of Zelda, que obviamente os advogados da Nintendo serão acionados, mas para os advogados da Nintendo terem se inclinado a uma bebida chamada Triforce, que até nas ilustrações a gente percebe que faz referência a Zelda, ter toda a simbologia do triângulo, ter um Link genérico, falando a pose clássica dele erguendo um item que ele pegou e tal. Eu fico pela curiosidade mesmo. Assim, eu dei uma pesquisada aqui desde que você mencionou isso e assim, eu achei um site aqui de trademarks que tem 3 trademarks da palavra Triforce nos Estados Unidos. Eu não sei como isso funciona direito. Se tem um contexto certo que a palavra tem que ser usada pra ser considerada. Mas assim, uma das trademarks é da Nintendo e as outras 2 são de outras empresas aí não relacionadas. Será que são palavras juntas e separadas? Talvez tenha um contexto. Tipo, se você usar Triforce em um videogame, eles vão reclamar. Mas se você usar em uma cerveja, é outro contexto, então talvez não valha. Bom, e é isso, pessoal. As notícias comentadas nesse programa estarão linkadas na descrição desse vídeo, bem como os links das nossas redes sociais. Agradecemos muito cada curtida e follow que nos dão. Eu queria também ressaltar que recentemente foi publicado finalmente a parte 2 do nosso papo de Milk Bar dedicado ao Breath of the Wild. Agora a nossa conversa sobre o jogo está bem mais completa, faltando apenas falarmos do último DLC, mas isso nós vamos deixar para um sidecast futuro. E eles estão disponíveis tanto no nosso canal no YouTube para você ouvir enquanto navegar pela internet, como tem postado no nosso site para você baixar o MP3. No momento a gente ainda está tendo aquele problema com o nosso feed, que mesmo você assinando ele, seja pelo iTunes ou seja pelo seu agregador de podcast de preferência, ele não toca os áudios. A gente ainda está procurando se acertar com esse problema que nós estamos tendo, mas ele já está disponível para você ouvir à vontade e baixar o MP3 para você ver onde quiser. E com isso fechou a nossa segunda temporada do Papo de Milk Bar. Vamos começar agora a terceira temporada, que vai ter como host esse que vos fala. E por enquanto sou eu que também vou começar, vou ficar fazendo a edição, como eu fiz a edição agora do Breath of the Wild. Então vai ser um episódio meio esporádicos, nós ainda estamos fechando as pautas que nós vamos conversar. E nós ainda estamos procurando por um novo editor de podcast. Então se você tem a habilidade com edição de podcast, por favor, entre em contato conosco, seja até pelo nosso e-mail, que é podcast@zelda.com.br. E além disso, nessa terceira temporada o Sidecast vai voltar, nós vamos focar em outros temas, não só relacionados a Zelda, incluindo a gente vai conversar sobre DLCs em geral e o DLC que nós ainda estamos devendo, que é a do Champions Ballad. Eu peço também que participe do nosso grupo de discussões lá no Facebook para dividir sua opinião com outros fãs de Zelda. E também deixe seus comentários para compartilhar sua opinião conosco. E também, se você tiver sugestões de pautas para um futuro papo de Milk Bar, fiquem à vontade também, que nós também estamos juntando novas pautas para conversar. E a voz de Haruli termina por aqui. Tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Falou, galera, até a próxima.